Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e estamos reunidos em Seu nome, nos agradecendo por podermos estar juntos pela vida que nos concedeste, para aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, e assim felizes nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria, cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, Leni, Souza, boa noite a vocês que estão chegando e abrindo o nosso encontro. Vamos então, eu e Célio também que aqui está com sua tossezinha ainda, né? Mas acolhendo a vocês, dando boa noite, que Deus abençoe a todos, esperando que a semana esteja sendo muito boa, que vocês estejam também com saúde, indo bem, a família, no trabalho, enfim, em todos os lugares. Isso é muito importante para nós, no nosso dia a dia, não é? E hoje nós temos para conversar, falar um pouquinho, o Evangelho será dentro do tema do primeiro capítulo ainda, a aliança da ciência e da religião. Então, a própria doutrina sempre fala, né, que ela surgiu a partir do momento que a ciência se desenvolveu e pode ali explicar muitas das coisas que estão lá no Evangelho e que caminha ainda lado a lado com a evolução da própria ciência. E recomenda sempre, também além da questão espiritual, atentarmos e irmos tratar de nós mesmos junto à ciência que está exatamente para isso. Então, vamos ver daqui a pouquinho a aliança da ciência e da religião. E Joana de Ângeles vai nos falar hoje, vai nos convidar, tem mais um convite aqui, muito bacana para todos nós, que é o convite, aquilo que a gente procura no nosso dia a dia também, que é a tranquilidade. Joana de Ângeles nos convida hoje à tranquilidade. E nós vamos falar daqui a pouquinho, então, disso tudo para vocês. Damos aí, o nosso abraço também, nosso boa noite para Edmar, nos leva aí, nosso querido amigo Edmar, um grande abraço para você, para a Vandinha, e vamos em frente, né? Tema de hoje, então, do Evangelho, a aliança da ciência e da religião. E diz o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes deste ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve se inteirar do alimento espiritual, e que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças se apoiando uma sobre a outra e andando juntas se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada um, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que há separado.
um traço de união que se aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como a que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé. E o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem lhe resistir, em lugar de elas se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, as quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resulta na lei do progresso, que é uma lei de Deus. Está aí. Evangelho de hoje, aliança da ciência e da religião. Pois é. Sempre houve, digamos assim, não é, essa questão um pouco e muito humana de quando se fala de Deus, tudo é milagre, tudo é mistério de Deus, etc, etc, porque Deus é Deus, nós não somos, né? Assim, nada, e não somos mesmo em comparação a Deus. Mas nessa compreensão da importância que Ele tem para cada um de nós. E qual a importância que nós damos a Ele? Uma coisa é Ele ter a importância para nós, a outra coisa é a importância que damos a Ele. E nessa questão da ciência e da religião, sempre houve aquele determinado embate, né? As coisas materiais, as coisas espirituais, mas nós vamos percebendo, e que inclusive no Evangelho fala, demorou dos 8 séculos, porque foi lá no final dos anos 1805, no meados, né, do século 1800, que então nós tivemos o aparecimento da doutrina, e claro, já naquele momento com a ciência um tanto quanto desenvolvida, que pôde explicar uma série de coisas, mas conforme a ciência vai se desenvolvendo, então as coisas vão se clareando. E uma das coisas, não é, que sempre se deixou bastante clara é essa nossa capacidade própria, espiritual, individual, de irmos progredindo. Mas irmos progredindo com muita razão, utilizando-se dos princípios, das leis físicas, biológicas, químicas, etc, etc. Nós temos hoje uma compreensão e um entendimento maior entre aquilo que podemos chamar da fé raciocinada com a própria ciência. Né? Por quê? Porque elas não são coisas opostas, mas elas têm sempre e terão e caminharão juntas para exemplificar, por exemplo, o que nós somos. Né? Matéria e espírito. Uma matéria organizada, porque a matéria no mundo material como está, cada um é o seu próprio elemento químico, sua substância, é aquilo que está ali fixo. Agora, nós somos resultados de uma organização extraordinária de todos esses elementos químicos, que se formam substâncias e que onde a vida aparece, e claro, nós sabemos que ali conduzida, organizada, estruturada pelo Espírito, pela ação do Espírito. Porque quando o Espírito vai embora, fica matéria inerte e tudo volta, né, para o mundo material, como nós assim dizemos. Mas a vida em si, como nós entendemos, a nossa posição nesse mundo, quando olhamos ao nosso redor, nós vemos o mundo físico, água, ar, solo, claro, as relações entre eles também,
o fogo, etc, etc, etc. Mas vemos a matéria organizada. Então, uma batida de olho que nós damos, por exemplo, nós, em nossas casas agora, nós vamos observar a olho nu que pessoas que são os nossos familiares, eventualmente que tem os seus cães e gatos, seus pets também vão observar, para quem tem qualquer ser vivo observável a olho nu, como nós estamos, a vida vai estar presente ao nosso lado. Mas a maior parte desse nosso ambiente é esse mundo material e isento disso que a gente considera uma vida, né? Mas tudo isso por quê? Porque também existe em função de nós existirmos. E de nós termos as capacidades de raciocinar, de pensar, de guardar, de bolar as coisas e, por nossa inteligência, chegamos ao ponto em que nós chegamos. Aí é que entra essa questão da ciência e da religião, esse embate que vem pelos séculos dos séculos. E hoje nós temos uma aceitação, ou até cientificamente provado, que muitos daqueles fenômenos, claro, são possíveis de serem realizados por nós mesmos. Jesus foi muito claro quando ele chegou, 2000 anos atrás, quando falou para nós: vós sois deuses, um D minúsculo, claro. Tá? Tudo que eu faço, milagres, etc., coxos, cegos, né? Vocês podem fazer. E podem fazer muito mais no devido tempo. Mas isso implica em quê? Em uma capacidade de utilizar nossos próprios recursos espirituais, associados à matéria. Porque, na realidade, a nossa vida ela existe porque a energia está presente no nosso corpo físico. Essa é a realidade. Se não nos alimentarmos e não respirarmos, adeus, sabemos muito bem disso. E é isso que propicia que nós estejamos vivos, gastando energia, mas emanando energia. Emanando fluidos, emanando magnetismo. Esse magnetismo que existe ao nosso redor, que vem do Sol, que vem das estrelas de uma maneira geral. Nós estamos num mundo físico, magnético, extraordinário. E nosso corpo funciona assim. E emitimos isso. Né? Assim quando a gente fala, chego perto de certa pessoa, não dou bem, algum ambiente não me dou bem, que não sei o quê, é uma questão fluídica magnética. Nada além disso. Nada além disso. E hoje a ciência reconhece a importância da fé para nossa autocura, como assim nós chamamos, para nossa autocura. Ora, o próprio SUS, ele não agrega, e agrega sim, com muita sabedoria, a questão do passe espiritual, que é o passe magnético para os doentes que lá estão, que levam essa energia que é canalizada pelos médiuns e colocam ali no corpo daquele que está adoentado, para que ele se motive, para que ele se renove, que as suas funções orgânicas possam se estabilizar, ter uma qualidade melhor. Porque quando nós estamos doentes é óbvio, né? Nossa moral cai embaixo, nosso ânimo, tudo aquilo que a gente sabe. E nós passamos a vibrar numa faixa bem ruim, complicada, e nós vamos energeticamente caindo. Então precisamos dessa energia. E o passe é fundamental nisso, porque ele agrega as energias, né, espaciais, celestes, mesmo as telúricas, para que nós possamos então absorver e o nosso organismo funcionar melhor. Essa é a função do passe. O passe magnético é isso. É a condução da energia para o nosso corpo que precisa. E o SUS reconhece, tem, e lá pela própria sucessão de passes magnéticos e espirituais. Pois é a ciência reconhecendo a importância da fé. É a fé agregando à ciência a sua capacidade de nos auxiliar. Então, a ciência está aí para nos ajudar. E sempre vai estar para nos ajudar. Por que a nossa média de idade hoje está a 70 e tantos anos aí? Porque a ciência desenvolveu vacinas, desenvolveu métodos, desenvolveu qualidade de vida, desenvolveu uma série de coisas, socialmente vamos nos ajustando também, questão do tempo de trabalho, etc, etc, questão do lazer, a questão da família, tudo isso colabora para o nosso chamado bem-estar, que eleva a nossa
quantidade, ou capacidade, ou vida média. É isso. É a utilização da ciência de modo racional, sem beligerância, sem ficar um atacando o outro, mas reconhecendo a importância um do outro. E a doutrina anda assim, lado a lado, com a ciência. Enquanto muitos encontram uma dificuldade muito grande, inclusive tem certas coisas que não pode fazer, etc, etc, como sabe o caso de doar sangue, tem algumas religiões que proíbem, porque isso do tempo de Moisés, enfim, cada um sabe o que é melhor para si. Mas estamos no século XXI. 3.000 anos depois de que muitos dos princípios que muitas igrejas ou seitas utilizam para ali, nos seus fiéis, ainda imporem aquelas situações. Mas cada um sabe onde é melhor para si. Procurar estar lado a lado com a ciência, com a atualização, é uma responsabilidade também para cada um de nós. Nada além disso, né? É isso. Então vamos dar aqui nossa boa noite para vocês. Olha aqui, Alzira Crepaldi, Roberto Messner, Sandra Oliveira Rita, Bárbara Santana Nélia, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo aqui também conosco. Vamos lá, olha aí, é demais, José Bueno. Então agradecemos a presença de vocês. E muitos de vocês também que estão passando, né? Maria Alice dos Santos, a Sônia Martins, passaram as pessoas, para a gente saúda a todos vocês também, né? Que vem, que entram, dão uma olhadinha, ou vem depois, dão uma olhadinha também. O importante é estarmos juntos, né? E podermos falar um pouco da doutrina e trabalhar um pouco a nossa espiritualidade, que nos dá tranquilidade, que procura assim equilibrar o nosso corpo físico, para que também o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito esteja mais equilibrado, mais tranquilo. É recíproco. Quando estamos com a mente tranquila, o nosso corpo também funciona melhor, porque a mente está equilibrada. Quando estamos com algum desarranjo, desajuste físico, nossa mente também fica perturbada com a preocupação com aquilo. Então, meus amigos, a tranquilidade, a procura da paz, do bem-estar, é algo fundamental para todos nós. Vamos deixar as beligerâncias de lado, as confusões, etc, etc, e procurar melhorar nossa qualidade de vida, né? É o que nosso Pai também espera de cada um de nós. E precisamos buscar nossa tranquilidade. Um pouquinho mais de tranquilidade no nosso dia a dia, nas nossas ações, nossos pensamentos, nossas respostas, as palavras que nós falamos, dependente do lugar, aquilo que nós fazemos, de tranquilidade, para que nós tenhamos uma vida de melhor qualidade, uma vida mais longa, que é o desejo de todos nós. E para isso também, olha aí, Joana de Ângeles vem dar o seu recado e vai nos convidar à tranquilidade. É o capítulo 58 do livro Convites da Vida, é o convite à tranquilidade. Vamos ver. Mais produz quem o faz com equilíbrio. Melhor ajuda aquele que coopera com tranquilidade. Maior eficiência que se decorre da ação paciente e constante. A tranquilidade, por essa razão, em todos os momentos da vida, é de salutar necessidade. Vivendo sob condicionamentos decorrentes da violência que se espraia por toda parte, o homem, convidado a decisões e atitudes, raramente age impulsionado pela tranquilidade que reflexiona, inspirando diretrizes de segurança. O impacto resultante da alta carga de informações de variada ordem que o assalta, através dos veículos de comunicação, leva-o a reagir, no que incide em precipitadas resoluções de consequências poucas vezes felizes. Aqui Joana nos fala, e nós vivemos sim, né, no mundo atual, sobre esses condicionamentos decorrentes de violência que está por toda parte. Se nós vemos e acompanhar o noticiário aí, é acidente, é morte, é fratricídio, homicídio, infanticídio, feminicídio, uma gama imensa de sídios, sem falar dos genocídios que as pessoas malucas acham maravilhoso fazer. Guerra para todo lado, né? Aí espraiando em função do seu orgulho, da sua vaidade. E nós estamos sobressaltados com relação a isso. E daí, como aqui diz Joana de Ângeles, né?
O homem é convidado a decisões e atitudes. Então precisamos equilíbrio. E ela continua: aturdido por necessidades imediatas no imenso campo das competições, a revelia da vontade exaspera-se, intoxicando-se em regime de demorado curso, até a exaustão ou desequilíbrio total na rampa da alucinação. E muitas vezes exageramos em tudo aquilo que nós fazemos, então ter aquela tranquilidade é muito difícil, até mesmo por ação própria nossa. Disse que manter a tranquilidade ante a injustiça, face às surpresas desagradáveis que nos assaltam, sob condições inesperadas, é de todo impossível. Não é verdade, porém. Mister bem se depreende facultar condições para que vicejam as expressões de paciência no coração e na mente em perene tranquilidade. Para esse fim, deve o homem confiar em Deus plenamente, entregando-lhe a vida e deixando-se conduzir. Consciente de que todo mal aparente resulta num bem real e que toda aflição faculta resgate de dívida passada, nenhuma conjuntura infeliz consegue alterar o ritmo da tranquilidade interior. Mesmo quase experimentando sofrimento, tal estado não conduz à rebeldia, à desesperação, à deserção. Em resumo, o que Joana de Ângeles, eu acredito que ela quis dizer aqui, com tudo que acontece de complicado na nossa vida, tudo aquilo que nós vemos, tudo mesmo que eu acabei de falar agora de pouco aí, é sobre guerra, é sobre mortes, é sobre situações difíceis que acontecem independente da nossa vontade, nós estamos sabendo, ou mesmo aquilo que nós fazemos muitas vezes naquele momento de falta, de perda de lucidez, de incompreensão, perda de paciência, seja lá qual motivo for, nós sabemos. Por outro lado, e é bem claro, a colocação não minha, nem da doutrina, mas do próprio Mestre Jesus que fala: nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de meu Pai. O que nos leva também, e logicamente, a meditar que o que acontece no mundo, com todos nós, é aquilo que, infelizmente, por questões anteriores, questões espirituais, estamos sujeitos. E não é, podemos assim considerar um castigo de Deus, mas um resgate de todos os nossos erros passados. Dificuldades que passamos, dificuldades que nossas famílias passam, dificuldades que nossos amigos passam, dificuldades que as pessoas no mundo passam, pelas mais diferentes situações. Só que muitas situações elas são agregadas a muitas pessoas ao mesmo tempo, então, claro, adquire uma importância, mais uma ressonância, um impacto maior, como no caso dessas guerras, mortes coletivas, esse tipo de coisa, tudo. Mas é algo que, embora nós lutemos para não acontecer, e dentro daquilo que nosso querido Mestre nos fala, nenhuma folha cai sequer de uma árvore sem consentimento do Pai, nós vamos chegar ao fundo das questões todas envolvendo a todos nós e vamos ver que dentro da nossa memória espiritual, daquilo que nós pudéssemos ir cavocando, nós vamos encontrar as razões de todas as nossas dificuldades em nós mesmos. Não é? Em nós mesmos. Assim como se nós formos olhar nossa vida física dentro desse momento em que nós vivemos, e que todos nós estamos passando, nós vamos encontrar, nós não estamos passando por dificuldades, mas nós vamos encontrar razões lá atrás, muitas delas causadas por nós mesmos, por nossas atitudes, por aquilo que falamos, por aquilo que fizemos, por aquilo que deixamos de fazer, mas também muitas que não têm uma explicação muito lógica dentro do nosso raciocínio, mas que se explicam por situações passadas, anteriores, de outras encarnações que nós bem sabemos.
Então, Joana de Ângeles aqui fala isso para nós. Em tudo de complicado que acontece conosco, há uma razão que tantas e tantas vezes que não nos é dada entender, sequer conhecer. Podemos entender o momento, mas conhecer as reais razões ainda não está dentro da nossa realidade atual de encarnar. Vamos entender no plano espiritual. E ela continua. Consciente de que todo mal aparente redunda num bem real, que toda aflição faculta resgate de dívida passada, nenhuma conjuntura infeliz consegue alterar o ritmo de tranquilidade interior. Mesmo quando experimentando sofrimento, tal estado não conduz à rebeldia, à desesperação, à deserção, porque entendemos. Podemos não aceitar, claro, não tem como aceitar tantas coisas, mas o entendimento do porquê provavelmente aquilo acontece já nos tranquiliza. É preciso ter essa percepção. O estudo das leis de causalidade a que se refere a doutrina espírita, a pouco e pouco esclarece o entendimento humano, consolidando convicções em torno da divina justiça, que estabelece as linhas do destino e da vida, de modo a felicitar o espírito na jornada evolutiva. O exercício da vontade bem dirigida, mediante pequenos esforços, constantes disciplinas, necessárias continências, a meditação como norma de elevação dos pensamentos e cultivo das ideias superiores, a oração, que faculta o estabelecimento da ponte entre o eu dos homens e o tu. Porém, próximo da divindade, são métodos excelentes para a aquisição da tranquilidade. Em qualquer situação, mantenha a tranquilidade, não te desesperes. Muitas vezes parece que o auxílio divino te chegará tardiamente. Logo após, fazendo revisão das ocorrências, constatarás que o socorro celeste sempre chega 10 minutos antes da hora grave, resolvendo o problema. Persevera, pois, em tua tranquilidade sempre. É o que fala Joana de Ângeles. Cabe a nós perseverarmos. Como diz, né? Nenhuma folha cai de uma árvore sem o conhecimento, consentimento do Pai Celestial, como disse nosso mestre. Então vamos cumprimentar os aniversariantes do dia. Vamos, olha aqui, meu primo Edson Lameu, um grande abraço, Edson. Paulo Renato Braz, Maria das Graça, Suzy Bittencourt, Armindo Lima. Amanhã, Silene Oliveira, Dagmar, Vicentinho Paparotti, abraço do Dagmar, a gente conhece, Giovanni Gavazzi, Cris Santana, Aldenise Ramos. Então, para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, que Deus abençoe, caminho do bem, do amor sempre, plantando boas sementes para colher os bons frutos, sempre, tá bom? E parabéns aos aniversariantes particulares de todos vocês, também de todos nós que não estão aqui citados. Ok, meus amigos, então vamos para o nosso encerramento, né? Que já está na hora, né? Então, vamos sim fazer a nossa prece, levar as pessoas, os nomes delas, as necessidades delas, ao nosso Pai Celestial, na prece. E muitos pedem para mim, para vocês, então é o momento de lembrarmos das pessoas, trazermos a nossa mente e pedirmos às forças celestiais o fortalecimento de todas elas. Meditem, tragam, mentalizem, e aqui nós vamos orar pela Aline Filho Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Décimo da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, o Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Beatão Pinheiro, Guilherme Colucci, Vanini Colucci, Eliana Saldanha, Eliana Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Crença, Cecília de Paulo, Luiz Ferro, Meio das Graças, Barbosa Pires, Adriano Bela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Miller, Maria Helena Santana, Santos Isadora Pérez Garcia, Lagiane Ferro, também Jandira Vicente Vieira Forlão, nossa irmã, Teresa Antonella, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Vladimir Ruiz, Argonia de Oliveira, Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, José Carlos Bispo,
o Eide dos Santos, nosso querido Anderson Barbosa Pires, Marcelo Domingos, Boneco Boniquirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Jacomim, também pela Juliana, pelo nosso amigo André e por todos nós, por vocês, por nós. Vamos lá então? Vamos lá. Salve Regina, Madre misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles veniri, ad te suspiramus, clementes et flentes, in ad lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, vos agradecendo, estamos sim vos louvando pela vida que nos destes, agradecendo o Mestre Jesus que está sempre conosco. Por isso, amado Pai, todos nós reunidos, felizes, também levamos a vós nossos pedidos, nossas súplicas, por todos nós, por seus filhos, pedindo suas bênçãos aos felizes aniversariantes desses dias, a tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, aos nossos entes queridos que abençoais, que nos deixaram, estão no plano espiritual, e que também recebem tantos irmãos que nos deixam. Abençoando a todos, Pai, também pedimos, abençoai a todos esses irmãos que aqui demos os nomes, que precisam sim serem fortalecidos, e vós conheceis as necessidades de cada um, as necessidades de todos os nossos filhos. Assim abençoa também nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos, fazendo com que possamos nos entender, fazendo com que possamos nos respeitar, que possamos sim propagar o amor, reduzindo tantos e tantos maus sentimentos que temos, e que tantas desilusões e tristezas fazem com que nós levemos nossos caminhos de uma forma tão difícil. Abençoa nossos dirigentes para que sim trabalhem pelo povo que necessita. Abençoa nossos irmãos que procuram trabalho, aqueles que dão trabalho e aqueles que trabalham com amor. Abençoa nossas casas de oração, amado Pai. Abençoa nossas crianças. Abençoa estes irmãos que estão vindo ao mundo e que se juntam a nós, aos nossos jovens, adolescentes, que procuram o seu caminho, que procuram um caminho, mas que esse caminho seja fortalecido pela paz, pelo amor, pelo respeito, seja fortalecido pela tolerância, a paciência, fazendo com que trilhem o bom caminho e que juntos possamos trabalhar para melhorar este mundo que ora vivamos e que vós, querido Pai, através de nosso Mestre Jesus, com tanto amor e carinho, construiu para todos nós. Nós, encarnados e desencarnados, que tantos problemas já criamos a este mundo, tanto prejudicamos e agora precisamos recuperar. Auxilia-nos nesta missão. E assim levamos a vós, Pai, o abençoado Pai Nosso, que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder para sempre, é a glória para sempre. E humildemente todos nós os pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita seja sempre conosco. Com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais,
estejam harmonizando a nós todos, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente. E que levemos este amor, esta paz, esta harmonia onde formos, distribuindo aos nossos irmãos. Abençoa assim os nossos irmãos, os nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam pelo caminho, fazendo-os retornar ao caminho do bem. Assim vos agradecemos. Obrigado, Pai. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, queridos amigos. Como é bom, né? Podermos estar juntos, continuarmos juntos, agradecendo aqui a participação. Olha aí, a Sônia Martins, a nossa irmã Tachília Antonella também aparecendo. Beijo aí para você, para toda a família, o pessoal todo. Abraço também, olha que deixou aqui seu boa noite, né? A Sônia Martins, a nossa querida irmã Tachília também. Vamos aqui correr. Olha o Padre Fidelis, Carlos Eduardo Aragão, Barros Maurício, né? E vamos, né? Olha aqui, quanta gente bonita, boa com todos vocês. Também, como nós falamos, Aldira Crepaldi, Roberto Messner e todos nós, felizes por estarmos juntos. Sandra Veravita, Bárbara Santana Neri também, pessoal bacana. E quero deixar meu nome, da Célia, os desejos de uma linda noite para todos vocês, de muita paz, de muito amor. Vamos marcando o encontro então agora para sexta-feira, depois da manhã, né? Juntos mais uma vez com o Evangelho de Joana de Ângeles, pedindo as bênçãos do Pai e, claro, caminhando firme e forte pela frente. Encontro marcado para sexta-feira, eu e Célia agradecemos, um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês. Tenham uma linda noite. Claro que a paz do Senhor esteja sempre com todos, conosco, agora e sempre. Linda noite para vocês. Uma graça de Deus. Oramos, ficamos felizes, tranquilizamos nosso coração, como diz Joana de Ângeles, trabalhando pela nossa paz, nossa tranquilidade. Linda noite. Até sexta-feira. Tchau.